como é que foi ser filho de uma pessoa que era obrigada a viver na clandestinidade num momento de extrema violência no país? Olha, é incrível, né? Mas, digamos assim, se as pessoas fossem olhar as vicissitudes pelas quais nossa família, meu pai passou, e pegasse minha vida, ia ver isso. Não é? Eu sou nascido no ano de 1948. Meu pai era casado com minha mãe ali naquele momento em que ele se elegeu deputado. E quando eu fui concebido, digamos assim, foi exatamente um ano que meu pai deixa de ser deputado. Então, um dia era filho do deputado, hoje, no dia seguinte, eu era filho de um proscrito, porque o Partido Comunista foi extinto, teve seu registro cassado, e depois cassado também os mandatos dos deputados. E foi expedido contra ele, Jorge Amado, Marighella, Prévio, uma ordem de prisão que fez com que meu pai tivesse que sumir. Meu pai ficou, se afastou fugiu, ficou fugido, foragido, porque ele era procurado por esse período todo, de 48 até 1955. Minha mãe, com o filho recém-nascido, e assim, a família dela e a família do meu pai são todos baianos. Então minha mãe vem para a Bahia porque foi o que ela vislumbrou como uma coisa para proteger ali. Você sabe como é mãe. Mãe é mãe, né? A dedicação dela total foi direcionada para o filho. E eu, que nasci no Rio, acidentalmente, porque meu pai e minha mãe eram baianos, vim morar aqui na Bahia. Aqui, passado muito tempo, com a ausência do meu pai, minha mãe se casa, assim como meu pai também. Sim. Reaparece casado já também, né? Então isso foi determinante. Mas eu fiquei até 1955 vivendo aqui, meus avós maternos e paternos, eu conheci meu avô, todos os irmãos de meu pai, eu era um membro da família, não houve nada. Mas eu não tinha certidão de nascimento, porque naquela época, para você registrar uma criança com o nome do pai, era obrigatório que o pai tivesse presente. Você não podia nem... Ou era o pai ou nada, não tinha ação, DNA, paternidade, isso não existia naquela defensoria para defender isso aí. Não tinha. E não tinha defensoria. Para encontrar um jeito de fazer justiça, né? de dar justiça a quem precisa. E aí, resultado, eu me lembro do constrangimento de minha mãe, quando a professora Dona Rosa chegava na sala e distraída, dizia: Carlinhos, você diga à sua mãe para amanhã mandar a sua certidão de nascimento. E como eu não tinha, minha mãe chorava, eu não entendia aquilo, eu era muito menino, via que ela ficava constrangida, mas não sabia a razão. É porque eu não tinha certidão de nascimento. Eu só fui ter certidão de nascimento quando Juscelino se elege em 55, e ele declara que ele não podia legalizar o Partido Comunista como o partido queria, pretendia, ter de volta o seu registro político como partido, mas ele disse que dali por diante os comunistas não seriam mais perseguidos. E meu pai pôde finalmente ter uma vida legal, entre aspas, porque você sabe que o Partido Comunista nunca foi legalizado, os comunistas eram discriminados, eu digo no sentido jurídico, não é? Porque você não podia ser candidato, era uma acusação, havia uma ilegalidade que todo mundo aceitava, os comunistas viviam, meu pai fazia intensamente política, foi o representante de muitas lutas do petróleo, disso, daquilo e tal, e inclusive da legalidade do Partido Comunista, mas ele nunca pôde ser candidato. E ele não queria ser candidato por outro partido, porque ele já tinha um simbolismo muito grande, preso muitos anos, ditadura Vargas e tal. Pois bem, mas como meu pai, podendo viver legalmente, ele me registrou e eu fui morar com ele, porque o casamento de minha mãe,
ela se casou com um homem que vivia muito no interior, meu padrasto. E ele, assim, começou a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro no sentido de ter uma vida melhor. Né? E ele queria levar minha mãe para o interior. E minha mãe, o sonho de minha mãe era que eu me formasse em engenharia, que se concluísse o curso. Aqueles sonhos de toda a família, né? Quer que o filho seja doutor? Queria que eu fosse doutor. E aí, resultado, meu pai já também, ele não teve filhos com esse segundo casamento dele. E como era natural, ele queria agora viver a vida, né? Ter uma vida, ter uma família. Ele já tinha um filho, na cabeça dele era melhor que eu fosse morar com ele. Eu fui morar com meu pai em 1950, primeiro em 56, e a partir daí fiquei lá morando com ele, com a mulher dele, a Clara, uma figura fantástica, uma mulher companheira dele em outros partidos e tal, etc. Pois bem, aí você veja como são as coisas. Vai, chega em 1961, lá no Rio, totalmente adaptado, tinha a família de minha mãe lá, meus primos, eu visitava todo mundo. Chega em 61, Jânio renuncia, comoção no país. Porque essa ameaça de golpe, ela é totalmente presente. A gente está vivendo hoje no Brasil uma situação que, do ponto de vista político, ela é indefinida como era naquela época. Porque essa disputa entre direita e esquerda, entre um país autônomo e um país dependente do satélite dos Estados Unidos, isso é a história do Brasil nessas há décadas, desde que o Brasil se converteu numa república e foi consolidando aquilo ali. E eu, inclusive, quando eu penso do alto dos meus, do baixo dos meus 70 anos já, né? Mas em algum momento a gente vai ter que decidir. Mas aí vem Jânio, renuncia, não é que a polícia invade a nossa casa, e não é que minha mãe acende a luz vermelha e minha mãe me obriga a voltar para a Bahia, porque uma das coisas que ela tinha na cabeça dela é que o filho dela não podia ser exposto a essas intempéries da política e tal. E meu pai faz um grande esforço, porque ele não queria realmente que eu voltasse para a Bahia, porque voltar para a Bahia era provavelmente acompanhar minha mãe, meu padrasto, uma figura maravilhosa, por sinal, nas andanças dela já, porque a vida dele estava toda assim. Mas era uma forma de esse é um afastamento dele também. E aí houve uma turbulência, eu volto para a Bahia, porque minha mãe exigia, mas meu pai mostra para minha mãe, eu volto a morar com ele, fiquei com ele até 64, meu pai novamente, aí vem um golpe de verdade mesmo, né? Ele é baleado e eu sou expulso da escola. Tudo assim, né? Foi expulso. Expulso. Por ser filho No dele. dia que saiu o retrato do meu pai, assim, em tamanhos, em página inteira, Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã e tal, que foi o grande evento de maio de 64, foi a prisão violenta de meu pai. Ele estava no cinema, foi baleado porque ele fez um discurso político, né? Que ele não aceitava, a polícia prendendo. Que polícia? A polícia da ditadura não tinha legitimidade, ele conhecia a polícia de João Goulart, mas não dos militares. Então o cara, pá, eles estavam querendo mesmo um pretexto para... Era a ordem, né? Ele não morre, mas ele vai é hospitalizado e os jornais todos exibiram no dia seguinte a foto dele, algemado. Você imagine eu no Rio. Assim, meu pai fugido de novo. Ele me colocou numa escola, que era uma escola assim essa escola Batista no Rio de Janeiro, ela assim, era uma escola de famílias que os pais viajavam muito e a escola oferecia como se fosse uma espécie de internato, não é? Tinha roupa, você tinha todo uma... E se seu pai estava no Amazonas, era um militar, era um diplomata, era isso, aquilo, o filho tinha comida, tinha escola, tinha tudo. E aí quando, em momentos normais, você ia para casa normalmente.
E meu pai me disse no início de 64, eu vou botar nessa escola, porque se tiver um golpe, você vai ter uma... Está protegido. Protegido, tem Pelo escola menos um lá. ano ele é garantido protegido. Eu vou pagar a anuidade toda. Uhum. Não se preocupe que enquanto, assim que eu puder, eu mando alguém lhe ajudar. Então, e você veja, ele tinha essa Ele ideia. conversou com você. Em janeiro de 64, quando pouca gente falava que ia ter um golpe. Qual era a sua idade, né? Eu tinha 15 anos. E ele teve essa conversa aberta com você com 15 anos. Não, em casa, o negócio do golpe era uma... Para ele era uma... Ele via naqueles discursos velados dos chefes militares, um golpe anunciado. O partido não acreditava nisso. Aliás, ninguém acreditava. Os grandes líderes da esquerda no Brasil achavam que qualquer tentativa de golpe ia ser silenciada porque o tal esquema militar de Jango, né, o lógico, aquele pessoal todo, eles eram capazes de anular qualquer insurreição militar e tal, etc. As instituições estavam funcionando. E meu pai achava o contrário, ele não achava o contrário, porque ele falava nas reuniões públicas. Em casa, ele me chamou, explicou por que ele ia estudar naquela escola, porque era um ato de proteção à família dele. Pois bem, o que ele não esperava, nem ninguém, é que lá na escola, na hora que sai o retrato dele, algemado, com a versão dos militares, né? Subversivo, perigoso, reagiu, homem violento e tal, né? Comunista e tal, que ele ia me expulsar, eles me expulsavam da escola oficialmente. Tá? Em função da prisão da sua pai. Não, o diretor, que era um militar reformado, ninguém sabia disso, depois eu fiquei sabendo, mandou dizer, ele, não pessoalmente, mas o chefe o coordenador da escola, disse assim, na frente dos meus amigos, essa escola não pode aceitar uma pessoa, assim, uma família de subversivos, terroristas, eles usavam um termo na época subversivo. A perseguição política é além da figura do ativista. Você perguntou minha família. É isso, né? Na minha família eu, se você for pegar, né, vai vendo que em cada momento toda essa intolerância, digamos assim, essa incapacidade de viver civilizadamente a política, você bateu, é exemplo, claro. Claro, isso me marcou um pouco, porque como eu acho que minha família, de alguma maneira, viveu isso intensamente, então também eu sempre fui preparado para... Confesso a você que eu não sofri por isso. Claro, o pai foi assassinado, uma dor incrível, isso é coisa como qualquer pessoa em circunstâncias iguais reagiria, qualquer filho, seu pai morto, e toda a humilhação que é aquelas mentiras que se diziam sobre ele, né? Porque Marighella matou gente, tá? Tudo mentira. E, pessoalmente nunca teve nenhuma. Na verdade, meu pai era uma pessoa totalmente avessa a essa. Ele não tinha informação, visão, cultura militar, nunca teve. Desdenhava disso até, né? Mas ele era um cara genial, isso intimidava, porque ele era uma pessoa corajosa. Uma vez eu vi uma declaração dele dizendo que o cara, mas você não tem medo, Marighella? Como você não tem medo? Por que você não tem medo? Se está tudo... Não, as minhas convicções, eu sou um homem de convicções. Né? E aí tem aquela famosa frase, né? Sim, mas e o medo? Eu não tenho nem tempo para ter medo. Tenho tempo para ter medo. Que Niemeyer, amigo dele, brother total, botou no túmulo dele, né? Não tive tempo para ter medo. Né? Mas na minha família, minhas tias que casavam às vezes por conveniência, para não ter que exibir o nome Marighella e poderem ter uma vida normal. Isso aconteceu muito. Primos meus, eu tenho um primo César, bem engraçado ele, porque de modo geral todo Marighella nasce meio esquerdinho assim, né? Já nasce, ninguém ensina.
Mas ele era esquerdinha, mas apaixonado pelo exército brasileiro. E aí quando ele fez os 18 anos, ele já era, ele já tinha ele estudava, estava estudando contabilidade, a cabeça dele deu para contabilidade. Minha tia queria, minha tia era uma mulher prática, disse, olha, como contabilidade ele vai pensar em ganhar dinheiro logo, mas ele já era primeiro ano de contabilidade, com pouca idade. Assim. Aí quando chegou a época, ele do serviço militar, foi oferecido a ele, como a todo mundo que tinha um curso já universitário, você fazia o tal CPOR, que era um negócio que você, um curso em que você faz o serviço militar como oficial, não como um sordeco, né? Aí ele se entusiasmou com as conversas de minha tia Gerlete e foi fazer. Chegou lá, minha tia tinha 2 filhos, um era assim, além de ser esquerdinha, ele era um dos marighellers mais perigosos, porque ele era a favor das teses mais duras possíveis, Romeu, né? E tinha o César, que era assim, mais apaixonado pela mãe, e aí fazia aquelas contemporizações que tia Gerlete queria, e ele terminou topando esse samba de exército, até porque uma vez ele me disse assim, mas você não acha legal aquela espada? Eu com aquela espada, eu vou arranjar muita namorada com essa espada. Mas os ritos militares são bonitos mesmo. Assim, pensando assim, o problema é que é uma expressão eles próprios fizeram uma coisa ruim para eles próprios e para o país, que é uma coisa de vincular o exército, as forças armadas, a luta contra o povo, como na verdade o povo sempre viu o exército como uma expressão da sua força e da sua, né, em lutar contra o inimigo, invadir, impedir que o Brasil seja invadido e tal. Aí ele fez, como ele era muito inteligente, e é muito inteligente, nota 10 em tudo, português, matemática, ciências e tal, e aí não foi aprovado. E ele não foi aprovado, e ele aí, com a tia Gerlete ao lado dele, porque ele era bem assim, era ele e tia Gerlete. Com a tia Gerlete ao lado, foram lá no quartel e exigir que eles corrigiram a prova do menino. E como é que o menino perde? Será que todo mundo teve as notas que ele teve? Mais do que 10. Aí ele chegou lá e disse que encontrou um sargento, que era o cara que cuidava assim que ministrava ali e tal. E aí o sargento chegou e disse, sim, mas o que está acontecendo? Eu tive nota 10, tia Gerlete agitadíssima e tal. Resultado, o sargento resolveu apurar. Chamou o carro, traga todas as provas, porque eram poucas pessoas, né? Traga todas as provas aqui, eu quero apurar isso. Tinha rapaz aqui, e ele ali, né, só faltou bater continente, porque ele queria ser militar mesmo. Aí chama o cabo vem, traz todas as provas. Aí o sargento disse, sim, como é seu nome? Aí César, todos os marighellers assim, a grande maioria, no meu caso, nem registram com o nome da mãe, né? Mas ele, minha tia Gerlete, botou o nome dele com o nome dela obrigatoriamente, que estava ali, César Ferreira, Marighella, uma coisa assim, né? E aí, César Ferreira. Aí quando o Ferreira foi tudo muito bem, quando disse Marighella, eu disse, como Marighella? César Ferreira Marighella. Marighella, aquele. Assim, seu parente, ele aí falando baixinho, sim. Aí disse, como é que o Marighella pode entrar? Você é tenente Marighella, né? Como é que pode ser um tenente Marighella no exército brasileiro? Nem examinaram, não é nada. Um prazer muito grande, lhe desejo muita sorte. A família toda vitimada. Realmente, isso foi muito comum. E aí eu digo, do ponto de vista muito particular, independente, eu sou um cidadão brasileiro, convencido que a gente precisa realmente, todo mundo tem que contribuir para fazer o melhor pelo país, para a gente ter um país que a gente tem orgulho, um país com todo esse potencial nosso
que isso renda dividendos para a sua população. Eu acredito nisso, Mas, do meu ponto de vista particular, para mim foi muito doloroso. A morte do meu pai, ele morreu. Nós nos organizamos, eu soube da morte do meu pai, assim, confirmou para mim, porque um jornalista aqui do jornal novo, recente, à época, a Tribuna da Bahia, eles me chamavam de noite para eu ver as notícias que estavam sendo difundidas e nos jornais. Naquela época você tinha o que eles chamavam de telex, que era como se fosse um fax, em que as agências mandavam notícia com imagens, mas essas imagens não eram construídas como hoje na internet, você recebe a imagem, né? A máquina ia fazendo, era uma máquina matricial, ela ia fazendo com pontinhos a imagem. E aí eu fui vendo aquela imagem, era meu pai mesmo, né? Então, foi muito doloroso para mim. E claro, a notícia era Marighella matou um policial, atirou, e foi Marighella e o seu bando, dirigido pelo gaúcho e tal. Quer dizer, foi como se fosse uma luta. Mas sabe, foi tudo fraudado, né? Mentira, tudo mentira. Mas aquilo é que, né, eu era filho de um assassino que morreu depois de ter abatido uma jovem policial, depois de que a moça morreu mesmo, né? Eles ali despreparados e com receio de um homem só, dispararam e mataram a própria colega. Mas tudo isso ficou ali na conta de meu pai. Quer dizer, é uma coisa chocante para mim, foi muito chocante, porque ao mesmo tempo que eu era privado de emprego, ao mesmo tempo que eu era perseguido, que eu via isso refletido na minha família, por trás disso uma campanha difamatória contra meu pai, né? Homem violento e tal, mentira, porque eu sabia que era exatamente o oposto da pessoa. Na época não tinha meio para se defender dessa campanha difamatória. Não tinha. Inclusive, digamos assim, nós, né, sobretudo você, é uma distância muito grande entre a gente, mas assim, todas as instâncias, inclusive judiciais, né, os juízes que eram mais firmes foram removidos. Né? Então você tinha um judiciário totalmente conivente com isso. Os procuradores, o Ministério Público, totalmente conivente. Uma coisa vergonhosa, como inclusive, socialmente, o judiciário era muito, todo o sistema judiciário, inclusive, se envolvia também os nossos colegas, advogados e tal, eles que podiam ter pontificado assim desde o primeiro momento, mas houve uma aderência, entendeu? Uma aderência, às vezes, pelo silêncio, né? Que era o que eles queriam, porque tudo aquilo ali era um processo de intimidação mesmo. Então, quer dizer, não tinha pra onde correr. Né? Eu fui demitido da Petrobras, eu voltei à Petrobras depois de 40 anos, entrei com ação, não foi negócio de conversa, pedir ao governador, ao presidente, não. Eu entrei na justiça e um juiz corajosíssimo determinou que eu voltasse, e eu fui, larguei meu escritóriozinho lá na UFG, botei minha fardinha e fui lá sentar na cadeira ali e tal, que eu considerava, me machucou muito, 22 anos de idade, virei petroleiro, achava que aquilo ali era a minha contribuição para o país, a Petrobras, a luta pelo petróleo de meu pai e tal. Aí os caras, quando viram que era minha esquerdinha, primeiro a chegar no trabalho, o último a sair, marcava meu ponto, mas tinha sobrenome. Tinha sobrenome e tal, que era o problema, né? E eu tinha orgulho, claro, tinha orgulho, valeu a pena todo esse sofrimento e tal, era a minha forma. Mas você acha que eu podia ir ao judiciário, pedir, reclamar em nome da lei? Porque a lei impedia isso. É bom que a gente saiba. Não havia uma lei, nem eles criaram uma lei impedindo, digamos, a demissão imotivada por política ou por qualquer outra razão. Né? Agora imagine que hoje, que a gente vive uma democracia, quantas pessoas não passam um sofrimento semelhante? Porque na cidade que ela vive e na qual ela é acusada de qualquer coisa,
não tem defensoria pública fazendo a defesa dela. Não Tem como se fantástico. defender também. A acusação é só a acusação, o julgamento, e não tem uma instituição feita lá para defender ela, que não tem dinheiro para pagar para contratar um advogado. Doutor, isso é muito bonito Não. o trabalho que a defensoria faz, e de um modo geral, há muita coisa ainda a se construir no país. Porque no fundo, como eu disse, os problemas do Brasil são problemas que vêm se arrastando há muitos anos. Eles vão muita coisa se atenuou. Eu estou passando para você um país melhor. Claro. Tá? A minha luta valeu a pena. Eu fui preso, fui demitido, fui perseguido, reagi dentro dos meus limites, mas eu estou passando para meus filhos um país melhor, com mais oportunidades. A gente avançou em muitas coisas, mas ainda vivemos problemas semelhantes àqueles, às vezes mascarados por certas circunstâncias, certos atenuantes. Isso às vezes é ruim porque isso nos leva às vezes a não perceber os riscos dessa ou daquela ação. Né? Veja mesmo, a anistia. É anistia. Né? Mas a anistia trouxe dentro dela mesmo o perdão aos torturadores. Né? Quer dizer, a gente precisa. Tudo isso volta. Eu já vi idas e vindas, né? Eu sei que. Mas enfim, eu só estou lhe contando aqui um pouco de entusiasmo e tal, mas realmente eu dou muito valor a essa atividade que vocês estão desenvolvendo, né? E acho que tudo isso é muito contributivo, tem muitas coisas a se fazer. Acho que Marighella é uma pessoa que nós todos temos que nos orgulhar dele, porque um homem de atitude, um brasileiro apaixonado pelo Brasil, pelo povo brasileiro.